Boa tarde, meu nome é Elisa Gabriela. Eu estou num grupo junto com Vinícius Fernandes e eu vou mostrar um pouco sobre o nosso projeto, né, a respeito do naufrágio do navio Titanic, que é o naufrágio mais famoso do mundo, né, mesmo tendo acontecido há 110 anos, 111 anos atrás, em 1912. Mesmo assim, é um assunto muito comentado ainda. Inclusive, ontem a BBC ele publicou uma reportagem sobre a primeira varredura de imagem completa do naufrágio, que podem ajudar a descobrir mais informações sobre o naufrágio e tudo mais. O que temos aqui, né? O primeiro passo foi a importação das bibliotecas, duas bibliotecas muito importantes aqui que eu queria mencionar, que é o Matplotlib e o Seaborn, que a gente usou para as análises gráficas, né? É muito importante a gente ter esse retorno visual, para a gente conseguir uma melhor visualização dessas análises que a gente vai realizar. Além disso, a gente usou algumas ferramentas da biblioteca Scikit-Learn para realizar um random forest lá embaixo, mas eu vou explicar um pouco quando a gente chegar lá. O primeiro passo foi importar o dataset, a gente pegou essa base de dados aqui, Titanic Machine Learning from Disaster, e aí que está disponível, né, no site Kaggle, que é um site muito famoso de competição de ciência de dados. E aí nesse site a gente encontra esses dois arquivos CSV, né, já dividido em treino, em conjunto de treinamento e conjunto de teste. E aí as informações que tem nesses datasets, né, é justamente o número de identificação do passageiro, se o passageiro sobreviveu ou não ao naufrágio, a classe do bilhete, né, o nome dele, o sexo dele, a idade dele, o número de irmãos ou cônjuges que ele tinha a bordo, o número de pais e filhos a bordo, o número do ticket, o valor da passagem, o número da cabine, o ponto de embarque. Então é um conjunto bem completo. A gente importou aqui do site, né, colocou aqui, e para mostrar para vocês. Aqui é o conjunto de treino. Ele tem essa quantidade de linhas aqui, são 891 informações e 12 colunas, né, 11 atributos, sem contar essa identificação aqui. O teste é a mesma coisa, os mesmos atributos de treino, mas não é previamente classificado, ou seja, não tem a coluna se o passageiro sobreviveu ou não. O primeiro passo foi fazer uma limpeza nessa base de dados, né, tanto no treino quanto no teste. O primeiro passo foi remover os dados duplicados. Não tinha nenhuma, mas a gente colocou, mesmo assim, essa função drop duplicates aqui. A gente removeu outliers também, que são dados discrepantes, né. A gente usou essa função aqui para remover o outlier. E aí também não tiveram nenhum que a gente tem identificado com essa estratégia que a gente usou aqui. Mas mesmo assim a gente aplicou, né, para os dados. Depois desses dois tratamentos não teve mudança no tamanho, né. E agora a gente pensou como é que a gente ia tratar os valores ausentes, né? Que tem várias estratégias para tratar esses valores ausentes. Então, a gente escolheu 3 estratégias. Para a coluna de idade, a gente preencheu os valores ausentes com a mediana das idades, né? Para a coluna de onde embarcou, né? A gente, que é um char, uma coluna char, a gente preencheu com os valores ausentes com a moda, ou seja, o valor mais frequente. E devido a muitos valores ausentes no número da cabine, a gente removeu essa coluna. Então, vamos passo a passo para isso, né? Primeiro a gente verificou onde tinha os valores ausentes, tanto para o treino quanto para o teste. Aqui a gente, idade, o número da cabine tem muitos, por isso que a gente resolveu remover. E 2 um pouquinho aqui para o número de embarque, por isso que a gente usou a moda. E aqui a mediana. Pois bem, para o teste, o problema era na cabine, no preço do ticket e na idade. Então a gente tratou da idade, como eu tinha explicado, com a mediana. A gente alterou aqui o local de embarque e o preço pela moda. E o cabine a gente tirou o número da cabine, tanto do treino quanto do teste. E aí a gente fez uma nova verificação aqui, né, para ver se os valores ausentes estavam mesmo zerados. Tá aqui, zerado. E o tamanho do treino do teste não diminuiu, justamente por essa estratégia que a gente decidiu fazer de não tirar nenhum valor faltante. Pois bem, aí a gente começou uma análise do conjunto de treino. O que é que a gente queria ver? A gente queria ver o quão verossímil era o filme, certo? Que o filme mostra muitas coisas, mostra muito sobre a desigualdade social que estava acontecendo ali no navio, porque era um navio de muito luxo, e a gente foi averiguar as informações do filme, certo? A primeira coisa que a gente viu aqui, lembrando que aqui não são todos os passageiros do Titanic, estima-se que tivessem 2.435 passageiros e 892 tripulantes, então aqui não tem todos, mas já é um bom número pra gente conseguir ver mais ou menos a distribuição do navio. O primeiro foi um bem simples, a gente só fez uma contagem de passageiros por sexo, a gente consegue ver aqui que tinha bem mais homens do que mulheres. Aqui a gente fez uma contagem de passageiros por classe, essa já é uma visualização mais importante, pra você ver aqui, pra gente ver, né, que tinha muito mais gente da terceira classe do que a primeira e segunda classe, que justamente é aqueles tickets mais baratos, né. Tinha bem mais gente na terceira classe do que na primeira classe, naqueles luxo todo que a gente vê no filme. Pois bem, a distribuição de idade dos passageiros, né, a gente vê que o maior público estava entre 20 e 30 anos. E aqui a gente vai fazer uma matriz de correlação, que é uma ferramenta, né, estatística, que a gente consegue visualizar esse relacionamento entre as variáveis. Então é uma matriz, basicamente, e aí a diagonal principal é a variável se relacionando com ela mesma, e é basicamente um gráfico de calor, né? Quanto mais escura for a célula, mais correlacionadas elas estão. Então a gente vê aqui sobreviver com sobrevivente, sobreviveu com sobreviveu, né? A classe com a classe, porque eles estão sempre relacionados. Mas, por exemplo, uma análise legal da gente fazer aqui é como a sobrevivência está muito relacionado com a classe. É uma coisa que a gente vai analisar mais a fundo, mais à frente, mas já é bom notar aqui que isso aqui não deveria acontecer, né? A sobrevivência devia estar relacionada com outras coisas, mas com a classe mostra essa desigualdade social muito, muito presente, tanto no filme quanto no verdadeiro naufrágio.
Pois bem, aqui a gente faz uma análise maior da taxa de sobrevivência por cada uma das variáveis lá. A taxa de sobrevivência por sexo é mais mulheres sobreviveram. E isso se explica pelo fato nos botes salva-vidas, eles deram prioridades para mulheres e para crianças. Então, isso aqui se explica por esse motivo, né? Por classe, a gente já vê uma coisa que não deveria acontecer, né? Que, como a gente viu lá em cima, a maior quantidade de pessoas era a terceira classe. E aqui a gente vê que a menor taxa de sobrevivência é da terceira classe. Então, isso diz muito sobre a desigualdade social no navio, né? Que sobreviveram mais pessoas ricas, né? Com mais condições. Aqui por faixa etária, também se explica, né? Como eu disse, as crianças tiveram prioridade e a maior faixa etária de sobrevivência aqui é entre 0 e 17 anos. Por porto de embarque não tem muito a ver, mas a gente quis relacionar todas as variáveis, né? Esse porto aqui, eu não lembro que cidade é essa aqui, mas tem lá em cima, explicado direito no notebook, mas foram os que mais sobreviveram. Mas não tem muita correlação, como a gente viu lá na matriz de correlação, né? Aqui é uma taxa de sobrevivência geral. Dos dados que a gente pegou, 38 pessoas sobreviveram e 62 não. E aí a gente resolveu fazer esse histograma aqui, que também é uma matriz, né? A diagonal principal é a variável se relacionando com ela mesma, sendo o zero, ou seja, não sobreviveu o pontinho azul e sobreviveu a bolinha laranja, né? E aí essa visualização ela mostra as combinações desses pontos para cada par de atributos. Nesses gráficos de dispersão, né, e mostra como os pontos são distribuídos pela visualização dessas curvas do histograma. E aí, é isso, os dados são coloridos de acordo com a sobrevivência ou não do passageiro, né? É uma análise interessante também de se fazer, mais completa, né? E aí, por fim, a gente resolveu testar aqui o algoritmo Random Forest, um conjunto de treino, para ver como nosso conjunto de teste não estava classificado, e a gente queria classificar. Primeiro a gente foi mediar a acurácia, né, do modelo. Então a gente pegou as features numéricas, pegou as variáveis numéricas para cima dessas features, e aí a gente testou aqui, a gente usou o Random Forest para criar um modelo, testou a acurácia desse modelo no próprio dataset de treino, e aí ele teve uma acurácia de 72%, plotamos aqui a matriz de confusão. Não foi um resultado muito bom, mas já foi suficiente para a gente fazer as predições do conjunto de teste. Eu disse anteriormente que nosso conjunto de teste não tinha coluna de sobrevivência, né? Não tinha se o passageiro sobreviveu ou não, e a gente resolveu colocar essa coluna através da inteligência artificial, através do algoritmo Random Forest. E aí a gente treinou de novo o modelo, mesmo treinamento, sendo que dessa vez com o objetivo de inserir essa coluna, né, de predições para o conjunto de teste. E agora, nosso novo conjunto de teste tem aqui a coluna se o passageiro sobreviveu ou não, baseado nesse modelo. E é isso, muito obrigada pela atenção.